E aí, estudante, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês para iniciarmos aí mais uma aula do componente curricular de História. Então, sou o professor Alexandre Tardelli e seguirei trabalhando aqui com vocês o caderno do aluno e colocando, portanto, esse currículo em ação. Vamos para a nossa aula 8, com a unidade temática que é História, Tempo, Espaço e Formas de Registros, para desenvolver as habilidades que é identificar e analisar as teorias sobre a origem do homem americano e também identificar geograficamente as rotas do povoamento no território americano. Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas, originários e povos africanos, e discutir as transformações ocorridas. E vamos, através dos objetos de conhecimento aqui, que é o conteúdo, que são as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Então, vamos seguir aqui com essa situação de aprendizagem que foi trabalhado aí na aula passada, na nossa aula 7, e agora nós vamos falar, uma outra abordagem sobre o assunto que nós trabalhamos, que foi o povoamento da América, tá? Então, nós trabalhamos na aula anterior um pouco as possíveis rotas, as teorias existentes em relação à chegada do Homo sapiens ao continente americano. Então, nós vimos que muitos estudos ainda existem, estão sendo desenvolvidos até esse momento, para buscar e desvendar esses mistérios da humanidade, que existem, e que é através desse trabalho em conjunto que o historiador desenvolve, investigativo, com outras áreas do conhecimento científico, é que a gente consegue desvendar um pouco desses mistérios. Portanto, a respeito do povoamento da América, é sempre importante lembrar, quando a gente fala de povoar, então povoamento é porque o Homo sapiens, até as descobertas até então, até hoje, não apontam para que eles são originários daqui desse continente, do continente americano. Então, possivelmente, eles tenham saído da África e se espalhado pelo mundo, consequentemente chegando aqui no nosso continente, o continente americano, a qual o Brasil está inserido. E, com isso, houve o povoamento, portanto, desse continente, pelo Homo sapiens, tá legal? Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, e sobre esse assunto, nós vamos fazer aqui a atividade 3 de hoje, que é uma atividade de análise de fontes. Então, nós vamos ler o texto, observar as imagens e responder as questões, que estarão logo na sequência. Então, o título desse texto, tá, é Os Pesquisadores e Suas Fontes. Como vimos na situação de aprendizagem 2, as fontes históricas são fundamentais para o estudo do passado. Quando buscam informações sobre como os primeiros seres humanos se relacionavam entre si e com a natureza, os pesquisadores se valem, sobretudo, das fontes materiais, dentre as quais podemos citar fósseis, pinturas rupestres e objetos, a exemplo da cerâmica. Além dos historiadores, outros pesquisadores também analisam essas fontes para poder montar partes do quebra-cabeça das narrativas da origem humana.
Deste modo, em um mesmo sítio arqueológico, além dos arqueólogos, é possível encontrar inúmeros pesquisadores trabalhando a partir dos mesmos vestígios. Um exemplo de um sítio repleto de possibilidades de estudo sobre o passado dos povos originários do Brasil é o Sambaqui. Outro elemento importante na interpretação das fontes históricas são as novas tecnologias que ampliam as possibilidades de interpretação sobre os vestígios do passado, fazendo com que, de tempos em tempos, essas evidências sejam ressignificadas, conferindo novos contornos para a nossa história. Então, nós já trabalhamos, um pouco do que é fontes históricas, lembrando que nós temos diferentes tipos de fontes históricas, elas podem ser imagéticas, através de imagem, ela pode ser fontes escritas, elas podem ser fontes orais, não escritas, enfim. Então, nós podemos ter diferentes tipos de fontes históricas. Então, nós trabalhamos isso na situação de aprendizagem 2. No caso dos estudos que são realizados sobre a origem humana e também aqui no Brasil, vários estudos para tentar desvendar aí a origem do homem, do ser humano americano, nós temos aí, portanto, algumas fontes principais que são descobertas, que são utilizadas para tentar desvendar aí esse período, tá? Então, são as chamadas fontes materiais, tá? Então, porque poucos registros, nesse período nós não tivemos nada escrito, nenhum documento escrito por esses povos, Então, provavelmente, subentende-se que, a princípio, eles não tinham desenvolvido a escrita. Mas existem outros tipos de fontes, materiais que podemos citar, como, por exemplo, os fósseis, que nós vimos um pouquinho também desse trabalho que é realizado para encontrar esses fósseis, pelos arqueólogos, as pinturas rupestres, as pinturas nas pedras, nas cavernas, e os diversos objetos que são encontrados aí, muitas vezes, junto com esses fósseis, tá? Então, os historiadores, eles trabalham em conjunto com esses pesquisadores, para que estão nos sítios arqueológicos, para que a gente consiga ter novas descobertas sobre as origens, portanto, do ser humano, tá? E também do ser humano, do homem americano, tá legal? Então, vamos lá. Seguindo aqui, um outro elemento aqui que eu acho que é interessante, que o texto traz, é que todo esse material, tá, essas fontes históricas, elas, portanto, passam por uma interpretação, uma interpretação desses pesquisadores que eles vão fazer, uma leitura, a partir desses achados, dessas fontes, e para que se possa, a partir daí, reconstruir, essa história. Legal? Então, é possível, que descobertas futuras possam levar a outros caminhos em relação às fontes, em relação à história da humanidade. Tá legal? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, vou mostrar para vocês, então, essas imagens, para a gente seguir desenvolvendo essa atividade. Essa imagem 1 é uma imagem de uma pintura rupestre, que vocês podem ver aqui, então, a pintura na pedra, que vocês estão observando aqui, que nós temos animais, e aqui possivelmente, seriam esses, enfim, alguma interpretação que eles tentam trazer aqui, que vocês podem observar, é um corpo humano, junto com o corpo animal. Então, provavelmente, eles faziam alguma interpretação mágica, de uma força superior, que eles já, possivelmente aqui, apontam que eles poderiam já ter, esses ancestrais aí,
algumas crenças, né, em relação que a gente pode observar a partir, né, dessa pintura na pedra. Então agora nós vamos para a imagem 2. Nesta imagem 2 aqui, nós temos uma pintura rupestre, uma nova pintura rupestre, né, que são aqui, ó, de alguns animais. Então é possível a partir dessas pinturas também identificar o quê? Os animais que habitavam junto com esses seres, né, esses seres humanos que viviam aí há milhares de anos, ok? Então eles desenharam, né, alguns animais, então é possível identificar alguns desses animais, tá? Então nós temos também aqui a imagem 3, que é de um fóssil de crocodilo, né? Olha aqui, né, o tamanho deste crocodilo aqui, tá? É um fóssil, né? Vocês podem ver, isso aqui é verdadeiro, é real, tá? Isso aqui ele foi fossilizado aqui, ó, esse crocodilo, tá? E olha o tamanho dele, né? Então isso é um fóssil, tá? São restos, né, aqui de seres humanos, de animais, plantas, enfim, que foi fossilizado ao longo do tempo, tá? Vamos lá, seguindo aqui então para nossa imagem 4, aqui agora, nós temos a arte rupestre, né? Então vejam aqui várias figuras, né, desenvolvidas por esses habitantes desse período, aqui na pedra, né? Então isso aqui é chamado arte rupestre, tá? A arte na pedra, né? Desse período que nós estamos estudando. A imagem 5, novamente, nós vemos aqui, né, a arte rupestre, né? E aqui alguns animais, aqui alguns seres humanos, né? Pode estar representando uma caça ou até mesmo um convívio, né? Que eles mantinham já com alguns animais. Então, várias interpretações nós podemos fazer, né, a partir dessas imagens. E aqui nós temos a imagem 6, que é uma foto de escavação arqueológica em Lapa do Santo, tá? Que fica aqui no nosso país, no Brasil, tá? Então vocês estão vendo aqui, né, essa foto de escavações, né, com vários materiais aqui conhecidos até por nós, né, balde, pás, porque é um trabalho bem minucioso que esses pesquisadores eles desenvolvem aqui, né? É um trabalho bem delicado, é um trabalho que leva muito tempo para muitas vezes conseguir, né, tirar, né, um fóssil, né, que esteja localizado aqui nessas regiões, certo? Dependendo da condição em que ele se encontra também, né? Mas aqui mostra então a foto um pouco de como seria, né, essas escavações. Bom, e dando sequência aqui, agora, vocês têm a atividade que vocês devem realizar. Essa atividade é o seguinte: você deverá escolher e analisar 3 das imagens apresentadas nesta atividade e responder as seguintes questões, tá? E você deverá responder as seguintes questões. Então, você vai escolher 3 dessas imagens, né? Foram 6. Então, você vai escolher 3, ok? E a partir dessas imagens que você escolher, você vai responder. A letra A: você já viu essa imagem em livros ou filmes? Letra B: a qual tipo de atividade vocês acreditam que essa imagem está relacionada? Letra C: quais informações vocês podem obter observando essa imagem? E a letra D: esta imagem está relacionada a algum sítio arqueológico? O que podemos encontrar nesses lugares? Tá certo? Então, a partir dessa escolha que vocês deverão fazer, né, de 3 imagens, vocês vão observar novamente e responder essas questões de A a D aqui. Tá legal? Vamos continuar? Seguindo aqui agora com a atividade 4, que é uma atividade de contextualização. Então, leia o texto e responda. Sítios
arqueológicos do Brasil. Existem sítios arqueológicos em todas as partes do mundo. Nestes locais, é possível encontrar indícios de atividades humanas que simbolizam e representam determinado momento histórico da região. Neles são encontrados vestígios como pinturas rupestres, construções antigas, túmulos e artefatos, além de ser um importante sítio arqueológico brasileiro. O Parque Nacional Serra da Capivara, o Patrimônio Mundial da Unesco, é também o que possui a maior área no continente americano, certo? Então, o Brasil detém hoje um dos maiores e importantes sítios arqueológicos, tá? No mundo, tá? E hoje, né, nós temos o maior, né, a maior área, né, do continente americano, de todo o continente americano, tá? Que é o sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, que inclusive ele é um patrimônio mundial da Unesco, né? Que é uma da Unesco, né, faz uma das organizações da ONU, tá? Então o Brasil ele é cheio de sítios arqueológicos, tem vários, tá? E dentre desses vários nós temos esse, né, que é um dos maiores, que é o da Serra da Capivara, que é um dos maiores do continente americano. E o sítio arqueológico é onde se encontra, portanto, né, esses indícios de atividades humanas, né, antigas. Então, se for num lugar lá, detectou, né, que nesse local existe indício de atividade humana, né, que tenha sido desenvolvido, existem fósseis naquele local, então essa área ela fica delimitada, né, como um sítio arqueológico. Beleza? Então vamos seguir aqui então na nossa atividade. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho desse patrimônio mundial da Unesco, que é a Serra da Capivara, que fica no estado de Piauí, tá? Então vamos lá. Brasil, um país com muita história para contar. Serra da Capivara, estado do Piauí. Existe um lugar ao sul do continente americano onde há muito tempo gerações e gerações de pessoas trilharam seus caminhos, se encontraram e conviveram intensamente, lutando, dançando e deixando marcas de seu encanto com a vida. O Parque Nacional Serra da Capivara, situado no estado brasileiro do Piauí, é uma área de proteção da natureza do tamanho da Albânia. Nele estão importantes sítios arqueológicos da América, além da maior galeria de arte rupestre do planeta. Numerosos estudos feitos por arqueólogos que há décadas trabalham no local comprovaram que a Serra da Capivara foi densamente povoada há cerca de 50 mil anos. São os mais antigos registros de presença humana no continente americano. Prova disso é a cabeça de Zuzu, que faz parte do acervo da Fundação do Homem Americano. Entre os grupos que ocuparam essa extensa área, havia caçadores-coletores e agricultores ceramistas, o que comprova a existência no local de culturas tradicionais antigas e sociedades complexas. O estudo das pinturas nas cavernas permite identificar tradições e cenas da vida cotidiana, com idade comprovada de 12 mil anos. Venha conhecer um belo pedaço do Brasil e também um dos registros mais antigos da aventura humana pela Terra. Serra da Capivara, Piauí, Brasil. Visite este patrimônio reconhecido pela Unesco. Você vai se encantar. Brasil, patrimônio da humanidade.
Muito bem, então esse vídeo ele mostra, né, bem aí a importância da Serra da Capivara, né, que se torna um patrimônio mundial da Unesco e que ali então tem, né, o maior acervo, tá, de pinturas rupestres, né, no mundo, tá? Então vale a pena, né, quem muitas vezes desejar aí conhecer esse local, tá? Bom, esse vídeo visava então mostrar um pouco dessa importância, né, de alguns sítios arqueológicos aqui no Brasil, entre eles, né, o Serra da Capivara. Dando sequência aqui, para a gente encerrar a nossa aula, essa última atividade, ela pede o seguinte para vocês, tá? Então, a partir do quadro abaixo, localize no mapa os estados brasileiros e seus respectivos parques e sítios arqueológicos. Não se esqueça de criar uma legenda para a atividade. Tá? Então, vocês têm um mapa do Brasil aqui. Esse mapa do Brasil ele não está colocado, né, os estados brasileiros, apenas alguns números que vocês podem observar, né? Eles não estão na sequência, esses números aqui, porque olhando na legenda aqui, ó, é o que? Os parques arqueológicos no Brasil. Então, esses números, eles representam os parques arqueológicos que nós temos aqui no nosso país. Então, o número 1 aqui, ó, tá? Ele seria o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Que está localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí, certo? E assim, consequentemente, né, até o número 8 aqui, que são os diferentes sítios arqueológicos que nós temos. Agora vocês vão localizar, tá, no mapa, portanto, os estados, né, brasileiros em que estão localizados esses sítios arqueológicos. Tá legal? Se necessário, né, você pode escrever isso no caderno, e se necessário você pode buscar, né, um mapa político do Brasil, com todos os estados, para que você possa identificar, caso você não consiga, observando aqui a legenda. Tudo bem? Então a atividade é essa, a nossa aula vai encerrando por aqui, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, pessoal, forte abraço aí.